Olá pessoal, meu nome é Rafael Benatti, eu sou bolsista do grupo PET Elétrica da UFPB e juntamente com o PET Física estamos ministrando esse curso de Física Geral 3. Essa é a segunda aula do capítulo 25, que aborda capacitância. Nessa aula, iremos resolver dois problemas que estão na questão 42 e questão 53 do terceiro Halliday de Física da 10ª edição. A começar pela questão 42, ela diz o seguinte: um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico ao ar tem uma capacitância de 50 pF. Se a área das placas é 0,35 m², qual a distância entre as placas? B. Se a região entre as placas for preenchida com material com kappa igual a 5,6, qual será a nova capacitância? Bom, para a letra A, foi pedido o contrário do que se pede tipicamente nas questões, que é para calcular a capacitância. Nos foi dada a capacitância e a área e foi pedida a distância entre as placas. Então essa é uma lógica ao contrário, mas a gente ainda vai usar que a capacitância é igual à constante elétrica vezes a área dividido pela distância para calcular essa distância. Na letra B, ele nos dá que a região entre as placas foi preenchida com um novo material que tem kappa igual a 5,6. Kappa se refere à constante dielétrica de um material, mas em relação à constante dielétrica do ar. Por exemplo, se um material tem kappa igual a 2, a constante dielétrica desse material vai ser 2 vezes a constante dielétrica do ar. Então, sendo 5,6 aqui, a constante dielétrica desse material novo é 5,6 vezes maior, 5,6 vezes a constante dielétrica do ar. Então a gente vai poder calcular a nova capacitância só multiplicando kappa vezes a constante dielétrica do ar para encontrar essa nova constante dielétrica desse novo material. Então vamos começar pela letra A e vamos aos cálculos. A capacitância é dada pela constante dielétrica vezes a área dividido pela distância e a gente já tem a capacitância. Então a gente já sabemos o valor da constante dielétrica, que é o ar, e a área passando para metros fica 0,35, né, porque foi dada 35 m². Então já foi na unidade certinha aqui. Então, passando a distância para cá e dividindo por 50 vezes 10 a menos 12, a gente vai chegar que a distância entre as placas é de 0,062 metros. Na letra B, a gente vai só multiplicar a kappa vezes a capacitância, porque é como se estivéssemos multiplicando já a constante dielétrica. Então, isso vai nos resultar em 5,6 vezes 50 vezes 10 a menos 12, que é a capacitância que foi dada, que é 50 pF, que vai resultar em 280 pF da nova capacitância após a inserção do novo dielétrico. Agora, a questão 53. A questão 53 diz o seguinte: um capacitor de placas paralelas tem uma área das placas de 0,12 m², está na unidade certinha, e uma distância entre as placas de 1,2 centímetros. Uma bateria é usada para carregar as placas com a diferença de potencial de 120 volts e em seguida é removida do circuito. Então a gente tem o que até agora? A gente tem que ter um capacitor que a gente pode calcular a capacitância dele, porque a gente tem a área e a distância entre as placas e é um capacitor de placas paralelas, e a gente tem que ele é carregado com a bateria até o potencial de 120 volts. E em seguida a bateria é removida desse circuito. A partir desse ponto temos que um dielétrico, seguindo aqui a leitura da questão, um dielétrico com 4 milímetros de espessura, ou seja, ele não preenche a distância entre as placas. Ele tem 4 milímetros de espessura e as placas são espaçadas em 1,2 centímetros. E esse dielétrico tem constante dielétrica de 4,8, que seria o valor de kappa, introduzido simetricamente entre as placas. Qual é a capacitância antes da introdução do dielétrico? Qual a capacitância após a introdução do dielétrico? Qual é a carga das placas antes da introdução do dielétrico? Qual é a carga das placas após a introdução do dielétrico? Qual é o módulo do campo elétrico no espaço entre as placas e o dielétrico? Qual é o módulo do campo elétrico no interior do dielétrico? O dielétrico está ali no meio, né? Ele foi inserido simetricamente, então entre a letra E e a letra F ele pede a diferença que a F pede só no dielétrico, e a letra E pede no espaço entre as duas placas do dielétrico, né, incluindo tudo. A letra G fala assim: qual a diferença de potencial entre as placas após a introdução do dielétrico?
E H, qual é o trabalho envolvido na introdução do dielétrico, né? O trabalho que foi feito para colocar o dielétrico lá dentro. Bom, a questão é bem longa, então a gente vai fazer por partes. Inicialmente a letra A pergunta qual a capacitância antes da introdução do dielétrico. Então antes o dielétrico era o ar, e aí a área aqui era 0,12 metros, e aqui 1,2 centímetros. Então a gente vai calcular, que é um cálculo bem direto, que seria a constante dielétrica do ar vezes a área dividido pela distância, que a distância passada para metros aí dá 1,2 vezes 10 a menos 2, que está em centímetros. Então é só multiplicar por 10 a menos 2, que vai nos resultar em 88,5 picofarad. Voltando à questão, agora a letra B. A letra B diz o seguinte: qual a capacitância após a introdução do dielétrico? Bom, a bateria foi desconectada do nosso capacitor, né, após o capacitor ser carregado com 120 volts, e foi inserido um dielétrico lá dentro. Então o capacitor agora não está conectado a nada, né? Ele está lá e ele vai manter as cargas dele. A capacitância dele vai variar, porque foi inserido um novo dielétrico lá dentro. E a tensão entre essas duas placas também vai mudar. Por quê? Porque a tensão depende do campo elétrico lá no capacitor, que por sua vez depende do dielétrico entre as placas. Então como é que a gente vai fazer essa questão? A gente tem que a carga se manter constante, a tensão vai mudar por causa do campo elétrico, que pode ser calculado através da mudança no dielétrico. Então a gente tem a mudança do dielétrico, vai calcular o campo, que vai ser usado para calcular a tensão entre as placas. Então a gente a partir desse momento a gente vai ter a carga, que se manteve constante, e a tensão entre as placas. Aí a gente pode calcular a capacitância como produto das cargas e a tensão entre as duas placas. Da carga e a tensão entre as duas cargas, no caso. Vamos fazer isso. A gente vai utilizar Q igual a CV. E primeiramente vamos começar os cálculos da diferença de potencial entre as placas. A diferença de potencial é dada pela integral do polo positivo ou negativo do campo elétrico pela distância entre as placas. Bom, isso vai resultar no simples produto da distância, só que separado em cada dielétrico, porque cada dielétrico tem uma constante diferente, né? Então agora a gente vai ter que separar os dois para calcular essa integral, que vai ser só o produto do campo elétrico pela distância. Bom, em 25.34 no Halliday ele apresenta uma dedução que a gente pode calcular o campo elétrico a partir disso, que é a carga dividida pela constante dielétrica pelo produto da constante dielétrica vezes a área. A gente pode fazer isso pelos dois, para o ar e para o novo dielétrico, só que no novo dielétrico a gente vai utilizar a capa, né, que representa uma multiplicação em relação à constante dielétrica. Assim a gente pode calcular V, que vai resultar nessa soma desses dois produtos, da distância pelo campo elétrico do ar e pelo campo elétrico do novo dielétrico. A partir dessa expressão vamos fazer os cálculos. Algebricamente a gente vai chegar a esse resultado substituindo tudo. A gente vai ter que a distância do ar vai ser 1,2, que antes era 1,2 centímetros, menos 0,4, que é a largura do dielétrico, vezes 10 a menos 2, que é passando para metro, né, que está em centímetro. 0,4 centímetros é a largura do novo dielétrico. E a largura do novo dielétrico é só 0,4 vezes 10 a menos 2. Aqui a área permanece a mesma entre as placas, porque não foi feita nenhuma mudança em relação a isso. E para o ar a gente usa a constante dielétrica de 8,85 vezes 10 a menos 12. E já para o novo dielétrico a gente vai utilizar a mesma constante, só que multiplicando pelo valor de capa, que é 4,8. Assim a capacitância vai resultar, fazendo todos esses cálculos, a capacitância vai resultar em 120 picofarad, que é a nossa nova capacitância. Então a gente fez o quê? A gente calculou a nova diferença de potencial, que é alterada quando a gente muda o dielétrico, porque o campo elétrico é alterado, porque o campo elétrico depende do dielétrico entre as placas de um capacitor. E a partir do potencial e da carga, que se manteve constante, já que o capacitor foi desconectado do circuito, que antes era uma bateria, a gente calculou a capacitância. A letra B ela é uma questão um pouco mais elaborada que as outras questões que a gente fez antes, a letra B dessa questão. Em seguida ele pergunta qual é a carga das placas antes da introdução do dielétrico. Então ele quer saber a carga antes da gente introduzir. A gente já tem esses valores, então é um cálculo direto, que seria o produto da capacitância, que a gente calculou
no item A foi pela tensão, que é de 120 volts, que é a tensão da bateria, que ela carregou o capacitor, que resulta em 10.620 aqui ficou picofarad de novo, deveria ser picocoulomb, que é uma unidade de carga elétrica. Voltando aqui para a letra D agora, que a gente resolveu ser. Qual a carga das placas após a introdução do dielétrico? Como a gente discutiu lá na letra B, a bateria é desconectada do capacitor, então as cargas vão permanecer lá. O capacitor foi desconectado do circuito, então a carga se mantém a mesma. Isso é 10.620 aqui está Faraday de novo, picocoulomb. Na letra E, voltando para a questão, letra E. Qual é o módulo do campo elétrico no espaço entre as placas e o dielétrico? Então, o módulo do campo entre a placa e o dielétrico em si. Então, vamos lá. Calcularemos através daquela expressão que seria da letra B, que diz que o campo elétrico é a carga dividido pelo produto da constante elétrica vezes a área. A gente já tem todos esses valores, que vai resultar em 10.000 volts por metro. E na letra F ele pede o campo elétrico só no dielétrico. A gente vai calcular da mesma forma, assim como no item B, a gente tem que o campo elétrico é a carga dividida pela constante elétrica vezes kappa sobre a área, né? Aqui a gente inclui kappa porque é um novo dielétrico e a gente vai ter 2.083,3 volts por metro. Voltar para a letra G para a gente revisar o que ela pede. G. Qual a diferença de potencial entre as placas após a introdução do dielétrico? A gente já fez esse cálculo também para a letra B. Vai ser essa integral, que é 10.000 vezes 0, vai resultar nessa soma, né? Porque a gente vai separar essa parte, a parte que tem área, a parte que tem o dielétrico, e essa integral vai resultar nesse produto, né? Seria só a integral do campo elétrico pela distância, como o campo elétrico é uma constante, isso aqui vai ser só um produto. E a tensão vai dar 10.000 vezes 0,008, que seria a parte que a gente tem de ar, que seria 1,2 centímetros, menos 0,4 centímetros, vezes 10 a menos 2, para passar para metros, que vai dar 10.000 vezes 0,08, mais aqui a parte do dielétrico, a partir daqui é o dielétrico, que tem 4 milímetros, isso é 0,004 metros, vezes 2083,3, que é o campo elétrico que a gente calculou no item anterior, que nos resulta em uma diferença de potencial de 88,3 volts, o potencial no capacitor. Voltando aqui para a letra H, que nos pede qual é o trabalho envolvido na introdução do dielétrico. Então, o trabalho que precisa ser realizado para colocar o dielétrico lá dentro. O trabalho é dado pela diferença de energia, antes da gente colocar o dielétrico e depois, né? Então a gente tem tudo para calcular a energia, que seria a capacitância antes e depois de colocar o dielétrico, e a tensão antes e depois de colocar o dielétrico. Então a gente primeiro calcula aqui a energia após inserir o dielétrico, que vai ser a capacitância, que a gente calculou no item B, 120 vezes 10 a menos 12. Isso, 120 vezes 10 a menos 12 vezes 88,3 elevado ao quadrado. Aqui é menos 12 porque foram picofarads, né? Dividido por 2, que é esse bloco aqui representa a energia depois de inserir o dielétrico. E aqui a gente calcula a capacitância antes de inserir, a energia antes de inserir o dielétrico. Antes a gente tinha 120 volts, então é 120 volts elevado ao quadrado, que é a tensão para calcular a energia, a gente eleva a tensão ao quadrado, vezes a capacitância anterior, que era 88,5 picofarad, dividido por 2. Após realizar esse cálculo, a gente vai ver que a diferença de energia, que é a mesma coisa que o trabalho realizado, foi de menos 0,17 microjoules. Obrigado, pessoal. Essa foi a segunda parte da aula do capítulo 25 sobre capacitância, realizada pelo PET Elétrico FPB, em conjunto com o PET Física.